seja muito bem-vindo ao Festa da Firma Podcast. Eu sou PJ Neto, herdeiro e CEO da PJ Group. E a minha busca por alguém visionário, criativo, justo e interessado em assumir a presidência da minha empresa continua. Nossas entrevistas com os candidatos estarão sempre disponíveis nos nossos canais Festa da Firma Podcast no YouTube, no TikTok, Instagram e nas principais plataformas de áudio. Por isso, a você que está nos acompanhando agora, nos ouvindo, nos assistindo, deixa o seu comentário, deixa o seu like, é muito importante para a nossa audiência. E o candidato de hoje é Gilson Rodrigues. Ele é presidente nacional do G10 Favelas e CEO do G10 Bank, um líder empático e empreendedor consciente. Com vocês, Gilson Rodrigues. Já pensou em fazer um condomínio de favelas, tipo um alfavela, lá na comunidade? Por que não? Você pode fazer aquilo já planejado. Sim. Pegar um terreno, né? Fazer uma coisa já organizada. Nós temos feito iniciativas nesse período. Então, já, por exemplo, nós construímos 4.000 moradias em Paraisópolis, que são grandes condomínios que foram feitos de casa. De onde vem a palavra favela, sabe dizer? Favela vem de uma planta. Então, a primeira favela no Brasil é no Morro da Providência. E quando ocupou-se esse morro, tinha muito essa planta que chamava favela, e eles decidiram colocar este nome. Olha. E aí se espalhou, é o nome de uma planta Você muito forte, muito culto. E resistente. Circula quase R$1 bilhão em Paraisópolis. Quase 1 bilhão? R$1 bilhão de reais por ano circula em Paraisópolis. É um negócio a se pensar, Então, viu? dá pra fazer bastante coisa. Ô, dona Sônia. Diga, doutor. Coloca na pauta aí que depois, independente da entrevista aqui com o Gilson, se ele vai ficar ou não nessa cadeira de CEO, eu quero marcar uma reunião com ele para conhecer mais ali o pessoal de Paraisópolis, tá bom? Tá ok, doutor. Obrigado, querida, minha secretária. Eu acho que você vai se surpreender se você visitar Paraisópolis. Com certeza. Olá, Gilson. Como vai? Tudo bem? Muito prazer, muito obrigado por me chamar. Obrigado pela sua presença. Tá valendo aqui a sua história no seu CV. Linda história, mas vamos compartilhá-la agora aqui com os nossos youtubers, os nossos ouvintes, né, com a nossa audiência. Obrigado. Tudo bem, querido? Tudo bem, tô muito bem, feliz demais em você me chamar para essa entrevista aqui. Eu que fico feliz aqui. Eu quero trocar a experiência com você e quero aprender. Né? Você é bem jovem, daqui a pouco iremos aprender juntos, né? E compartilhar as nossas experiências. Mas antes, se você não se importar, eu gostaria de ler aqui os comentários, os e-mails, das mensagens que os nossos internautas mandam aqui para nós. Primeira pergunta aqui do PJ Responde. Quando vou aí? Forte abraço, a Mauri Júnior. Isso é legal, né? Até os amigos ficam se oferecendo para vir aqui. Querem ser A contratados. Mauri, ele tá querendo vir aqui, mas assim, eu não dou prioridade só porque é amigo. Eu separo o lado pessoal, né, do lado profissional. Um forte abraço, Mauri! Meu amigo! Gosto muito dele. Adoro tomar um cowboy, ó. Até a equipe esperando o dia que ele vier. Mas só dá pra ele vir quando agora, gente? Daqui a 4 meses, né? Tudo bem. Olá, PJ! Estou escutando o seu podcast aqui na China. Olha, a audiência na China, na Ásia. Sou gestor e empreendedor. Sou a pessoa ideal para a vaga. Quando você vai me convidar? João Dória. Sempre os amigos participando. Ô, João. Ele que me deu esse presente ali, aquele presente ali, tá vendo? Ali, ó. A cara dele. A cara dele. Querido, você tá na lista, mas não para essa entrevista agora, né? Só ano que vem. Obrigado. Ô, Gilson Rodrigues, muito obrigado aqui pela sua presença. Muito obrigado por você abrir um espaço na sua agenda e vir nos dar a entrevista aqui no Festa da Firma Podcast. Muito obrigado você por me convidar, por ler o meu currículo e me chamar para essa conversa aqui. Você é tímido, uma pessoa tímida? Você é uma pessoa... Como você se autoavalia como ser humano? Você é aquele que precisa se soltar mais? Eu me considero uma pessoa não tímida. Centrada. Uma pessoa normal, centrada. Normal. Mas eu gosto muito de ser um pouco mais comportado pelo cargo, né? Eu preciso demonstrar. São muitas responsabilidades. Você acha que é importante você ter uma postura mais centrada perante os colaboradores ou os funcionários para ser respeitado? Eu acredito que sim, porque a forma como você me enxerga vai me ajudar ou vai me atrapalhar. Então, em geral, as pessoas do lugar onde eu venho são sempre vistas a partir do viés da violência.
Nós queremos mostrar um outro viés, um viés daquilo que a gente tem de potência, para que a gente possa contar as nossas histórias de sucesso e não as de fracasso. Então, Porque ninguém quer falar dos fracassos. ninguém quer falar. E às vezes eu quero saber dos fracassos, porque são os fracassos que fazem com que a gente obtenha o sucesso. Sim, Muita gente vem aqui, inclusive grandes nomes, a produção não me deixa mentir, grandes nomes do empreendedorismo, experientes, talvez muito mais que a sua idade. Quando eu fazia uma pergunta mais incisiva, tá bom, você falou do seu sucesso, de quanto você faturou, de quantos livros você vendeu, de quantas empresas você abriu, agora me fale do seu pior fracasso. Eles se esquivaram várias vezes. Foi ou não foi, pessoal? Por que as pessoas têm tanta vergonha ou não querem falar dos seus fracassos? Dói. Eu acredito que é difícil as pessoas poderem mexer com algumas dores, principalmente do passado. Principalmente quem já superou, né? Então as pessoas querem contar suas histórias de sucesso sem olhar para trás ou por vezes sem tentar resgatar aqueles que ficaram para trás. O que nós temos buscado vamos contar nossas histórias, mas nos assumir a partir dos nossos obstáculos e também dos nossos desafios, para a partir disso tirar mais pessoas. É muito comum, eu vim da favela. Então na favela, em geral, quando as pessoas prosperam, elas acabam indo embora e ela mente dizendo que morava no outro bairro, e geralmente é o bairro vizinho mais rico. Então é comum as pessoas de Paraisópolis falar que mora no Morumbi, ou de Heliópolis dizer que mora na Ipiranga, ou as pessoas da Rocinha que moram em São Conrado. A gente decidiu assumir a favela e contar que na favela também tem essas boas oportunidades ou esses cases e histórias de sucesso. Mas elas passam por um processo de superação, né, em que precisa ter oportunidades para essa vida de fato ser transformada. Mas não generalizando, por que algumas pessoas fazem isso? Por que algumas pessoas têm vergonha, essa é a palavra, de dizerem das suas origens? Quando você fala com muito orgulho que você veio da favela. Você veio de Paraisópolis, mas nasceu na Bahia. Nasci na Bahia. E também era Bahia. E isso que é muito bonito de ver e de ouvir. Você dizer, eu vim da favela. Hoje pode falar favela, tá, gente? Depois de 50 anos aí, sim, né? O censo liberou, né? Exato. Pode falar favela, pode falar comunidade, e é com respeito, não é desmerecendo, não. Sim. Por que você tem esse orgulho de levantar essa bandeira e dizer, eu vim da favela? Você continua na favela? Sim. Você vai continuar morando na favela? Pretendo fazer um grande trabalho ainda nas favelas do Brasil inteiro. Você tem condições de morar numa casa de condomínio? Já tenho condições. Mas você, se um dia quiser morar, não vai ter problema nenhum. Nós acreditamos que a pessoa que pode prosperar e que prosperou, que ela vai morar em outro lugar. Ninguém sonha em morar na favela, ninguém sonha em morar em cima do córrego, em passar dificuldades com as enchentes, morar na ribanceira. Nós sonhamos em vir para um lugar melhor. Quando minha família saiu da Bahia há 70 anos atrás, nós viemos para São Paulo para ficar rico, dar educação para os filhos e ajudar aqueles que ficaram. Chegando aqui, a gente viu que as dificuldades, fomos morar em cima de um córrego. Eram discrepantes. Eram muito difíceis e, ao mesmo tempo, as pessoas não gostavam daquele lugar, porque era realmente uma condição muito difícil, e o sonho era sempre sair. Então, quando a gente aprendeu a também amar a favela, e a favela como ela é, sem chamar de comunidade, sem ser parque, sem ser jardim, mas favela, de fato, a gente começou a olhar para aquela oportunidade, para aquele novo momento, para construir uma nova favela, uma favela que pode ser transformada num bairro através das mãos dos próprios moradores que criam suas próprias soluções. Porque quando você olha para as favelas mais antigas do Brasil, pega Paraisópolis, tem mais de 100 anos. Paraisópolis está no bairro do Morumbi, a poucos metros do Palácio do Governo. Você acha que se efetivamente todos os prefeitos, governadores ou presidentes que passaram de 100 anos para cá, se quisesse transformar Paraisópolis num bairro, já não teria transformado? Então nós vimos que muita coisa não acontece porque não querem que aconteça. E aí a população fica acuada, sendo vista como marginal e violento, quando na verdade nós estamos sendo violentados pela falta do serviço que não chega, porque a gente não sonhou em morar naquela situação de dificuldades. Então a partir disso e de um olhar de potência e de empreendedorismo, nós fomos olhando que apesar de estarmos em bolsões de pobreza, essa pobreza junta movimenta milhões de reais. As favelas no Brasil, elas têm um potencial de consumo de 200 bilhões de reais. São 20 todas milhões, as favelas do Brasil. Todas as favelas do Brasil. E Paraisópolis, somada com outras 9, que são as 10 maiores do Brasil, tem um potencial de consumo de 8 bilhões. Então nós olhamos para isso e falamos, bom, já que a gente não anda pelado, a gente usa roupa, toma café, toma água, consome, vive. Nós queremos que esta riqueza e que esse consumo seja feito dentro da própria favela, para gerar mais empregos, oportunidades, e daí nasce o G10 Favelas,
que se inspira no G7 e no G20, os países ricos, para ser o bloco das favelas ricas, para que a gente possa empreender e transformar a nossa vida com dinheiro no bolso. Quais são as 10 favelas mais ricas? As 10 favelas Mais ricas do Brasil. Do Brasil, elas estão divididas em 7 estados. Nós temos em São Paulo, Paraisópolis e Heliópolis. No Rio de Janeiro, Rocinha e Rio das Pedras. A maior favela do Brasil agora, segundo o censo, é Sol Nascente, A de em Brasília. De Brasília. É uma favela especial demais, com lideranças muito fortes e potentes. Nós temos no Pará 2, Baixada do Jurunas e Baixadas do Condor. Nós temos Casa Amarela em Pernambuco, Coroadinho no Maranhão e Cidade de Deus em Manaus. Você que criou o G10 Favelas? Sim. Inspirado no... Sim, eu criei o G10 Favelas a partir do bom exemplo de Paraisópolis. Em 2008, Paraisópolis começa um grande processo de transformação a partir do empreendedorismo, atraindo empresas para dentro de Paraisópolis. Eu lembro que uma vez eu fui falar com o seu Samuel Clay, já falecido da Casa Bahia, e eu falei, por que você não monta uma loja da Casa Bahia em Paraisópolis? Ele falou, me arruma o terreno que eu monto. Foi o primeiro empresário a acreditar nisso. Depois eu falei com o seu Trabuco do Bradesco, Jesus do Santander, fui falar com diversas empresas. Eu posso ficar falando esses nomes aqui? É concorrência? Falar, não, pode não falar. É concorrência, não. Pode então falar. eu fui falar com grandes empresários do Brasil, onde eu percebia que nós, moradores, consumíamos nessas lojas. Mas a gente tinha que pagar mais caro pelo produto, porque a gente pagava a condução. Sair da favela, pegar ônibus, pegar metrô, para transportar o produto até aqui, porque os carros, o transporte, o e-commerce bloqueia o CEP das favelas, não entrega na nossa residência, porque não tem CEP, porque tem medo. Tem uma série de desafios aí. Então nós percebemos que se trazer essas empresas para dentro da favela seria melhor, porque geraria emprego, circularia o comércio e melhoraria a região. Então foi isso que Paraisópolis acabou fazendo. Então virou um grande celeiro. E quando surgiu aquele slogan da nova classe média, que descobriram que na favela tinha pessoas que também consomem, nós olhamos para isso e falamos, bom, acho que esse é um caminho, porque como é que a gente consegue resolver e ajudar os problemas e as violências todas que existem na favela? Precisa ser com dinheiro no bolso. A mulher que sofre violência doméstica, dinheiro no bolso resolve. Então isso é o que faz o G10 Favelas. Exatamente. Nós ajudamos a criar frentes de empreendedorismo para que as pessoas possam prosperar, tendo como viés principal os 200 bilhões de reais que se movimentam na favela. Então nós temos um bloco de iniciativas que vai desde a construção civil, a vestuário, alimentação, logística, agro com fazendas urbanas. Então nós criamos iniciativas que impactam a comunidade de diversas formas. Então a gente dá o peixe, ensina a pescar, ajuda a fabricar a vara, vende a vara. Então a gente cria todo um ecossistema que ajuda a população a empreender e a se formar para transformar a sua vida. Quando é que começou o G10? Em 2000 e... O G10 é muito novo. A gente começou na véspera da pandemia. Em 2019. E você teve que colocar dinheiro do seu bolso? Quanto você usou para investir? Coloquei bastante dinheiro do bolso, nesse primeiro momento. Porque depois que você lançou o G10, aí você teve ajuda das marcas, dos empresários. Sim, a gente começou a ter mais visibilidade, ter mais ajuda, mas a gente vai enfrentando também muitos desafios, porque olha o que acontece. Quando tá um pouco na moda essa coisa de empreender, e tá na moda essa coisa do investidor anjo. Nós descobrimos que durante esse processo que também existe o investidor capeta. Eu ia falar isso agora. É o que mais aparece agora. Aparece muito lá. Exato, que os caras querem pegar um trocadinho e levar grande parte da sua empresa. Então nós também tivemos que criar uma solução para isso, que foi a criação da Bolsa de Valores da Favela, por exemplo. É o G10 Bank. O G10 Bank é um banco também. Vocês criaram? Criamos um banco. Mas só para quem é da favela? Ele é especializado para empreendedor de favela, mas o Brasil inteiro pode abrir conta lá. É uma fintech, é um banco digital, mas nós oferecemos crédito para moradores de favela. É como se fosse um BNDES da favela. Eu quero te perguntar uma coisa, assim, você não falou de quanto você investiu do seu bolso para começar na pandemia o G10 Favela. Teve um investimento? Eu investi toda a minha vida. Desde meus 14 anos eu tenho construído. Eu não sei mensurar, mas foi bastante dinheiro. 100 mil? 200 mil? Mais 100 mil. 300 mil? Eu não sei. Efetivamente, fiz empréstimo, vendi carro, trabalhei 24 horas, me dediquei bastante e me dedico. Trabalho porque gosto. E isso tem feito com que eu transforme a minha vida e a vida de milhões de pessoas hoje, concretamente. Eu sou herdeiro, né? Você veio da comunidade. Sim. Temos 2 polos aqui, completamente diferentes. Eu nasci numa família. Quem realmente veio de baixo foi o meu avô, já falecido, que chegou de Portugal aqui nos anos 60 e começou a empresa, a PJ. Depois, o meu pai, filho do meu avô,
foi o que teve condições, através do meu avô, de fazer faculdade, assim, consequentemente. Os dois já se foram e eu tenho essa responsabilidade de conduzir a PJ Group, que é a minha empresa. Você se sente ofendido quando eu falo favela? Eu posso falar favela, mesmo sendo uma pessoa que tem uma realidade completamente diferente da sua? Ou eu tenho que falar comunidade? Não, eu não me sinto ofendido. Mas você acha que as pessoas... E recomendo que as pessoas utilizem o termo favela. Porque hoje é cômodo para o governo, por exemplo, falar comunidade, falar parque ou falar jardim. Isso é uma enganação. Nós estamos sendo enganados ao longo desse período, onde esses investimentos não chegam a transformar essa realidade e a gente fica sendo tratado como jardim, como parque. A gente é uma favela que vive em comunidade e que precisa ser transformada num bairro. Já pensou em fazer... Desculpa te cortar. Você falando, já pensou em fazer um condomínio de favelas, tipo um alfavela, lá na comunidade? Por que não? Você pode fazer aquilo já planejado. Sim. Pegar um terreno, né? Fazer uma coisa já organizada. Nós temos feito iniciativas nesse período. Então, já, por exemplo, nós construímos 4.000 moradias em Paraisópolis, que são grandes condomínios que foram feitos de casa. Mas a grande área não precisa ser removida. Em geral, as pessoas têm aquela cabeça assim, remove tudo e constrói de novo. Não tipo dá. Um retrofit. Para não perder a identidade. Exato. Se tem espaços vazios, é possível construir unidades habitacionais. O que nós queremos concretamente é que as casas que já estão lá possam ser revitalizadas, possam ganhar melhores condições de habitabilidade e aí, assim, melhorando a favela. Eu já estive na Europa. Quando você vai para a Europa, você vai em Zurique, por exemplo, no Estive, ou em Cannes, na França, você vai ver aqueles becos e vielas. Na Europa é chique. Pra mim, quando eu olho lá, eu vejo um monte de favela arrumada. Mas a mesma coisa que acontece, foi bom você tocar nesse assunto. O gringo, quando vem para cá, o alemão, o sueco, o francês, o italiano, eles chegam nas favelas, eles acham isso maravilhoso, eles valorizam isso. E às vezes quem tá aqui no Brasil não valoriza. Exato. É a mesma coisa, o cara sai, vai lá na Costa Amalfitana, aquelas casinhas ali na Costa Amalfitana, teoricamente são de pessoas mais humildes. Poderia ter o nome de favela. Sim. De onde vem a palavra favela, sabe dizer? Favela vem de uma planta. Então, a primeira favela do Brasil é no Morro da Providência. E quando ocupou-se esse morro, tinha muito essa planta que chamava favela e eles decidiram colocar este nome. Olha e aí se espalhou, é o nome de uma planta. Você muito forte, muito culto. E resistente. Então, favela veio de uma planta. É uma planta. Espero falar com a minha secretária, que ela gosta de ler muita coisa, faz palavras cruzadas. Dona Sônia! Diga, doutor. A senhora sabia que a palavra favela deriva de uma planta? Eu não sabia não, doutor. Interessante. Interessante. Será que faz bem, tipo Ora Pronobis? A Ora Pronobis eu gosto. Aliás, eu gosto de comer as folhas da Ora Pronobis na salada. Porque a Ora Pronobis é uma planta, é conhecida como a carne verde, né? Legal. Você sabia disso? Não sabia. A Ora Pronobis tem vários benefícios. Hoje em dia estão vendendo em cápsulas, né? Mas você come a folha dela em salada, ou de manhã pega 4 folhinhas e lava e come, faz bem pra tudo. Que legal. Pra tudo, é verdade. Nós temos construído fazendas urbanas no meio da favela. Então pode cultivar a Ora Pronobis, que é maravilhosa. Agora falamos sobre a sua cultura, que deve ser vasta, você já esteve em vários países da Europa. Vamos falar sobre você, eu quero saber o seu estado civil. Hoje eu sou divorciado. Pai do Dudu e do Vini. Formação? Eu não concluí a faculdade, mas tenho 2 títulos de doutor honoris causa. Que as 2 universidades me ofereceram isso. Por que saiu do último emprego? Eu saí do último emprego para empreender e ser o prefeito de Paraisópolis. Então, quando eu tinha 21 anos, eu trabalhava numa associação, sempre engajado no terceiro setor, e aí houve a oportunidade de poder fazer esse trabalho muito maior dentro do território de Paraisópolis. E aí houve uma eleição da Associação de Moradores para ser o prefeito, e eu me candidatei e ganhei com 82% dos votos. E aí, a partir disso, fui construindo essa trajetória de líder comunitário. Eu sou um líder comunitário no fundamental, mais que empreendedor, mais que qualquer outra coisa. A minha origem é uma origem de liderança comunitária preocupada com o bairro. E o trabalho cresce a partir do bom exemplo dessa liderança que se espalha pelo Brasil. Hoje, o G10 está presente em 402 favelas no Brasil inteiro, reproduzindo uma metodologia que nasce em Paraisópolis, chamada Presidente de Rua, que são líderes que cuidam de grupos de 50 famílias. A gente foi muito premiado agora durante o processo de Covid, ganhamos tudo, fomos capa de todos os jornais no Brasil e no mundo. Muito legal. Foi muito isso. especial. E você pensa em expandir isso para, quem sabe, chegar até um presidente da República? Tem esse sonho ou você acha muito longínquo? Eu já tive esse sonho de
trabalhar pela questão política, já fui filiado um tempo, mas com o tempo a gente vai percebendo que a política ela é muito desafiadora e que quando você entra pra política você ganha muitos inimigos. Eu sempre fui um cara bom, que queria mudar a realidade da minha comunidade, mas quando eu comecei a circular no meio político, eu comecei a arrumar muito inimigo, muita gente olhava torto, não gostava, talvez porque percebia um candidato forte para a disputa. Então, não queremos mais, nós somos apartidário, não sou filiado. Todo ano de eleição eu sofro muito boicote, porque as pessoas ficam achando que eu sou candidato. Então, eu não sou candidato a nada, até coloquei no meu Instagram e não quero ser candidato, porque eu acredito que o nosso papel enquanto organização comunitária e sociedade civil, ela tem um poder muito forte, inclusive de pressionar os governos para acontecer. E que no modelo político que nós estamos, entrar uma pessoa como eu seria muito desafiadora. A gente não se encaixa naquele perfil hoje. Você já sofreu alguma ameaça para desistir de alguma candidatura? Ou não fazer o que você está fazendo hoje? De vez em quando a gente recebe uns recadinhos, né? E você anda com segurança? Não, eu sou um cara livre. Tem uma vida normal. Tem uma vida normal. Anda na comunidade, circulo, fala com todos todo mundo, os dias, conhece todo mundo pelo nome? Conhece todo mundo. Lá Paraisópolis é uma favela que o que você faz, o povo comer, você não faz, o povo inventa. Então a gente tá bem perto, assim. É uma comunidade bem viva, bem intensa. A sede em Paraisópolis. A sede em Paraisópolis. Quantas pessoas fazem parte do G10? E eu queria saber se eles sabem que você está aqui fazendo essa entrevista de emprego na PJ Group. Olha, eles ainda não sabem que eu fiz essa entrevista de emprego. É uma novidade, porque faz muitos anos que eu não faço uma entrevista de emprego. Então isso para mim é bem diferente. Você se acha capacitado de estar aqui nesta empresa para sentar nesta cadeira? Eu acredito eu só acredito que sou capacitado e consigo agregar valor para a sua empresa. Eu conheço bem um mercado de 200 bilhões de reais. Então, eu acredito que a empresa que sempre dialogou com um grupo ou com uma sociedade de uma classe maior pode também dialogar com outro Brasil, que é um Brasil que, por vezes, não teve a oportunidade de chegar mais longe. Então, eu vou aproximando essa sociedade sem ser contra ninguém. Né, sendo a favor, buscando construção, trazer a aproximação, e à medida em que a gente se conhece e estabelece confiança, nós vamos avançando e criando novas parcerias. O G10 hoje já tem diretamente 5.000 pessoas por dia, mas nós temos um grupo de famílias em que nós atendemos 200.000 famílias através de uma rede de presidentes de rua. Agora, do Brasil falou inteiro. Em família, já que você falou em família, você me deu um gancho. E a sua família? O que é que você faz questão de dar para os seus filhos? Você falou que tem 2, né? Sim. O que é que você faz questão de dar para os seus filhos hoje que você não teve no passado? Né? Seus filhos recebem mesada, algum luxo, além do básico que você não teve? Meus filhos recebem tudo o que precisa para crescer e para se desenvolver. Outro dia eu tive com meu filho Dudu e era aniversário dele. Eu perguntei para ele o que ele queria, se ele queria algum presente, alguma coisa. Ele falou, pai, eu tenho tudo. Então ele não ganhou presente. Então foi muito especial poder ter ouvido isso dele, porque eu também nunca ganhei presente. Eu sou filho de uma mulher surda-muda, que teve 14 filhos, morando na favela de Paraisópolis. E quando a minha mãe faleceu, quando a gente tinha 9 anos, nós fomos todos dados no Brasil inteiro. Meus irmãos foram todos dados. Eu já achei 7 irmãos. E basicamente porque a sociedade olhava para mim, para meus irmãos, e diziam que esses filhos da muda iam crescer tudo e virar bandido na favela. Porque a gente falava, e a gente falava bastante. Então diziam que esse menino, o Gilson, tinha que vigiar comigo, uma expressão baiana. Vigia com esse menino, porque provavelmente eu ia crescer e virar um trombadinho, porque eu era muito entrão. Eu falava bastante. E uma criança como eu, numa família rica, em geral, logo seria tratado como criativo, futuro CEO, presidente. E na favela, as nossas crianças mais imperativas, mais agitadas, têm sido tratadas como trombadinhas desde cedo. Então eu estou rompendo um pouco um destino da qual a sociedade queria me impor desde sempre. De ser um menino de favela, virar traficante, virar uma coisa ruim. E eu sempre quis ter família, eu queria poder construir a minha própria família, honrar a minha mãe, honrar as minhas tias que estavam e estão lá em Paraisópolis e construir um novo olhar para que, a partir do exemplo, crianças como eu também possam sonhar e morar onde elas quiserem, e ter o dinheiro e se transformarem. Então, a força do exemplo é o que eu acredito. Assim. Então, eu não sou predestinado ao fracasso, eu não sou predestinado a dar errado, eu sou predestinado a dar certo. Mas eu também preciso olhar para a sociedade e me enxergar lá. Quando eu olho para a sociedade em geral, a cara que eu vejo das pessoas bem-sucedidas não são a minha. Então, quando você vem me chamar para uma entrevista como essa, onde eu me candidato para ser CEO de uma grande empresa, é diferente, porque as pessoas não me enxergam neste lugar. Então, se eu não me colocar neste lugar, se eu não trazer isso, dificilmente meus filhos
que são 2 meninos negros do cabelão, vão poder se enxergar assim. Então, por isso que eu sou presidente hoje, CEO do G10 Bank. Mas eu quero fazer parte da lista do WhatsApp dos presidentes de banco do Brasil. Vai fazer. Porque eles têm uma lista de WhatsApp, Você não é possível. é determinado, é predestinado predestinado a dar certo. A dar certo já. Só que você falou dos seus irmãos. Tua mãe teve 14 filhos. 14 filhos. Então você tem mais 13 irmãos. Surda muda, só não falava, minha mãe. Você tem mais 13 irmãos. 13 irmãos. Reencontrou 7. Já encontrei 7. Então, 3 chamam Andréas. 3 de quê? 3 irmãos chamam Andréa. A 3 irmãs? Andréas? É, porque mudou, as famílias que adotaram mudaram os nomes. Então, Andréia, Andréia e Andréia. É. Agora, desses seus irmãos, alguém é bem sucedido como você? Qual a realidade desses 7 irmãos que você reencontrou? Todos são bem-sucedidos. Eles trabalham, são honestos, estudam, têm sua família e são felizes. A ser bem-sucedido ou ter sucesso depende muito da perspectiva. Tem muitas pessoas de sucesso em Paraisópolis que vivem, por vezes, com um salário mínimo. Sucesso então, não tem nada a ver com dinheiro. E ser tem gente que é tão também. pobre que a única coisa que tem é o dinheiro. Exatamente, mas, é o nome, a honra. Depois que você prova o bom, você quer o ótimo, né? Exatamente. Ninguém quer retroceder, ninguém pediu para nascer sem uma condição social, sem poder dormir bem, comer bem. Todo mundo quer ter uma vida digna, e foi isso que você buscou nesse seu projeto do G10. Aliás, você está de parabéns. Obrigado. Sua história é inspiradora mesmo, porque é um menino que veio de uma família bem pobre, de uma mãe surda muda, né? Com mais 13 irmãos. Sim. Você conseguir vislumbrar, olhar onde ninguém estava enxergando naquele momento. Sofreu ameaça, até hoje sofre perseguição. Pobre, negro, e conseguir ser uma inspiração para muitas pessoas, inclusive para as pessoas que nasceram ricas. O problema não é esse, nascer rico ou pobre. O problema é você se manter, é saber se redescobrir. E você descobriu um caminho maravilhoso que vai servir de inspiração para muitas pessoas que estão precisando ver e ouvir o que você tem a falar. Meu desafio é mais pessoas. As pessoas poderem olhar para essa trajetória que nós estamos construindo e também poder segui-las. Quando a minha mãe faleceu, as pessoas falavam, coitadinho, me colocavam numa posição de que aquilo mesmo seria o meu futuro. Chegou um período que eu acreditei, quando eu tinha por volta dos 13, 14 anos, que não tinha caminho. Todo mundo falava que era assim, e quando eu procurava as referências de sucesso na favela, elas já não estavam lá, e as que conseguiram sair mentiam que foram de lá. Então, à medida em que nós estamos trabalhando, dando certo, nós estamos abrindo caminho para que outras pessoas também enxerguem essas possibilidades, e o trabalho que tem sido feito através do G10 Favelas tem mostrado na prática que é possível fazer e transformar essa realidade. Então, acho que você tem que dizer para quem está nos vendo e nos ouvindo que não deve ter vergonha de onde você saiu. E tem que levantar a bandeira. Olha, eu saí de tal lugar. Se eu venci, você também consegue vencer. Porque eu acho ingratidão você sair de um lugar e falar que não nasceu naquele lugar, porque tem vergonha, e aí, não, sair do bairro do lado. Ao invés de falar assim, não, eu nasci em Paraisópolis. Aí vai falar como você disse aí, não, nasci no Morumbi. Não, Sim. Você tem que falar assim, eu nasci em Paraisópolis, venci, construí uma família, foi de lá que eu vim, às vezes eu volto lá, conheço meus amigos, vou no bar do seu Zé, vou na loja tal. É isso que é bonito. Isso é bonito. Mas a sociedade é preconceituosa. Independente da condição financeira, ser pobre ou ser rico. Independente. Se a pessoa é da favela e ela assume a favela, em alguns espaços você tem as portas fechadas, independente da sua renda. Há também os cancelamentos, inclusive dos ricos hoje. Então tem muita gente e investidor anjo que vira capeta, que ele quer de alguma forma te submeter a algumas condições ou situações, como se de alguma forma esse empreendedor fosse o cachorrinho da madame. Então a gente também prega a autonomia. A gente precisa ter essa autonomia de fazer, de trabalhar, porque por vezes também muitas lideranças ficam refém de doador. Às vezes por uma mesa de um jantar, às vezes por uma festa, às vezes por um trocado. Então é muito desafiador, porque também a filantropia, a depender da situação e da pessoa, ela dá um status para o investidor e, de alguma forma, a submissão para o empreendedor ou para aquela organização que depende daquele recurso. Então, é criar efetivamente independência, oportunidade. Se você quiser efetivamente participar, a melhor forma é dar protagonismo para quem é do local. Porque você é deste local, você é deste grupo.
quando eu sair aqui, eu vou embora e você vai ficar. É como na favela. Então você pode ajudar. Você deixa ali os seus dissidentes. Exatamente. É necessário eu deixar. Saindo, mas estou passando aqui o bastão. Exatamente. O projeto continuar. Agora, falando em projeto, quais os projetos o G10 tem em prática hoje? Nós temos 48 iniciativas. Em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Algumas muito especiais, como o G10 Bank. Mas temos uma parceria, por exemplo, que é a Favela Brasil Express, que é uma empresa de logística que faz a última milha para o e-commerce. Parece uma coisa meio maluca, mas quando você vai na internet e coloca o endereço da favela... Não tem. Não tem. Por que não tem CEP, é isso? Porque não tem CEP, porque as empresas não querem entregar, porque acham que é com perigoso, medo de entregar? Fica com medo. Existe uma série de situações que inibe o morador de favela a poder fazer compra, por exemplo, na internet. E com a Favela Brasil Express, é uma empresa criada por um menino de 21 anos, que é o Giva Pereira. Como chama a favela? Favela Brasil Express, FBX. Tá. É uma espécie de Correios da favela ou FedEx da favela. E o Giva, ele faz um processo de criação de CEPs digitais, numa tecnologia chamada Plus Code, e ele cria microcentros dentro da favela. Então, quando o morador da favela compra na internet, cai no microcentro, e aí o Giva, os moradores da favela, vai fazer a entrega diretamente na residência, porque conhece o endereço. Tem uns como se fossem os correios do FedEx. É um correio da favela. Comunidade. Exatamente. Então é uma iniciativa muito sensacional. Muito interessante. Uma iniciativa que eu gosto muito, assim, que é uma paixão, é, por exemplo, a agrofavela. Você falou agora da Hora Pronobis, mas nós queremos, por exemplo, fazendas urbanas dentro da favela, porque, por exemplo, a minha família sempre foi uma família rural e sempre cultivamos e comemos o orgânico. Quando a gente chega em São Paulo, nas cidades grandes, o orgânico é caro. Dizem isso pra gente. Bem caro. Dizem pra gente, mas nós podemos produzir o nosso orgânico, podemos produzir em casa. Então nós criamos fazendas urbanas no meio da favela e utilizando nossas lajes. Porque no bairro rico é rooftop, né? Rooftop. Aquelas varandas gourmet. Só que em Paraisópolis e nas favelas é a laje mesmo. Então a gente cria toda uma fazenda urbana em cima das lajes. Muito bonito também. Produz, economiza e as pessoas comem muito bem. Uma coisa que eu não sei se já tem essa ideia, mas muitas vezes os carros de aplicativo têm um certo receio de chegar dentro da comunidade. Você já pensou em criar um aplicativo de carros ou de mototáxi? Na Rocinha tem mototáxi, lá no Rio de Janeiro. Sim. Já pensou em ter aquele, já que a favela está crescendo muito, né? No caso que estamos falando da Paraisópolis, de onde você surgiu com a ideia do G10, você já pensou em ter lá um aplicativo de carros e motos? Sim. G10. Nós estamos criando um aplicativo que se chama Bora Tuk. Bora Tuk, porque nós vamos utilizar tuk-tuks para poder circular na favela. Muito na Índia, né? Exatamente. Então esse modelo funciona na Índia, funciona na China, porque nas favelas. E quando você vai para a Europa, as pessoas andam de quê lá naquelas vielas chiques e bonitas? São de tuk-tuks. A Itália só passa aquele Cinquecento, aquele carro da Fiat. Exato. Bem estreito, o primeiro lá. Então podemos criar essa tecnologia. O que a gente percebe é que os aplicativos de carro nos bloqueiam, por vezes nos levam até a porta da entrada da favela, e as mães de família, às vezes, para fazer compra, tem que sair carregando. A família inteira vem para frente da entrada da favela levar sacolas, porque o aplicativo de carro não entra. Só que o aplicativo, na maioria das vezes, são dirigidos por moradores de favela. Então o aplicativo é que está bloqueando a grande parte do morador, que passa por um constrangimento, por vezes, ter que atravessar a rua para pegar um vizinho. Então os aplicativos precisam desbloquear as favelas. Precisa desbloquear o CEP das favelas para que o morador possa ter dignidade como qualquer outro, de poder fazer ir e vir, né? Você já pensou em alguma coisa? Que favela tem muita escada, né? Sim. E as pessoas vão envelhecendo. Sim. E aí já pensou criar alguma coisa de mobilidade? Tipo aqueles elevadores que colocam as cadeiras de roda, que tem geralmente escadaria, cinema. Nós vimos uma experiência muito interessante em Medellín, na Colômbia. Eles colocaram escadas rolantes. Olha, sensacional. Foi muito legal, uma experiência Tem muito muita favela muito na bonita. Colômbia, né? Então nós estamos olhando um pouco para essa experiência de Medellín, e a gente está olhando, tem alguns projetos de arquitetura já desenhados com relação a isso. Perfeito. Mas é por aí, é o caminho. É um caminho. A gente primeiro faz um primeiro piloto para mostrar que dá para fazer. Exatamente. Então essa coisa que eu estou falando da Europa, né, nós estamos criando ali em Paraisópolis um boulevard que é transformando uma viela nessa viela chique da Europa. A gente até brinca aqui para quando as pessoas falarem, em vez de falar que mora no Morumbi, quando perguntar onde você mora, vai falar assim, moro em Paris. Parisópolis. Legal. Então, aí manda fazer uma Torre Eiffel.
Daqui a pouco faz. Temos um artista que é capaz de fazer lá, o Berbela. Legal. Dá pra fazer. Agora você, o Gilson, tem 15 segundos para citar todos os prêmios e indicações que já recebeu. Valendo. Sou Homem do Ano pela GQ Brasil, Troféu Raça Negra, Influenciador Social do Ano, Personalidade Financeira do Ano. É muita coisa. Capa da Veja, capa da Folha. Eu ganhei tudo, assim, no final foi muita coisa que já aconteceu e que Deus nos abençoou e que deve mostrado, ter mais, é que ele não lembra agora. Ele são muitas prêmios que eu não lembro. É muita coisa que tem acontecido. Agora me diga quais desses prêmios eu vou receber se eu te contratar. Em 15 segundos. Quais desses prêmios, vou repetir a pergunta. Me diga quais desses prêmios eu vou receber se eu te contratar em 15 segundos, valendo. Eu acredito que o prêmio que você vai receber se me contratar vai ser de um homem mais rico do Brasil. Porque uma empresa que está ignorando um mercado de 200 bilhões de reais está perdendo a chance de transformar o Brasil, de ganhar muito dinheiro e de dar um exemplo para o mundo. Muito bem. Agora, por que você acha que as empresas estão ignorando? Eu acredito que as empresas ainda não têm consciência do potencial de consumo das favelas. Então nós estamos começando a mostrar esses dados e, mais do que mostrar, apresentar efetivamente os resultados. Porque nessa festa do empreendedorismo tem muita gente fazendo modelagem, né? Que a gente fala assim que é modela e não entrega nada. Então, por vezes, a moda ela vai ditando ali uma regra, mas que não apresenta resultados. Nós acreditamos no poder do exemplo. Então, não adianta a gente falar de costura e, efetivamente, aquelas mulheres não poderem ganhar dinheiro. Então, nós temos o Costurando Sonhos, por exemplo, que tem 120 mulheres trabalhando. Elas foram para a ONU falar no Pacto Global da ONU. Elas tiveram em diversos lugares no mundo, têm produzido coisas efetivas. Saindo daquela coisa da costura, do artesanato, do bordadinho, que não vende, que as pessoas compram por pena. Então, tem que vender. Na verdade... Os empresários mandam fazer, elas fazem, mas eles vendem mais caro. Né? Exatamente. Tem muita gente aqui que pega essas pessoas para fazer no Nordeste ali, aquela renda, aquele vestido, aquelas coisas de artesanatos, e vendem bem mais caro. Essa é a visão do empreendedor? Ou você acha que isso é exploração e não visão de quem quer empreender e ajudar o próximo? Eu acredito que nesse processo é também uma situação de exploração quando você não dá um recurso ou um pagamento justo para aquela população. O que a gente vê, por exemplo, no caso das costureiras, é a gente costurando peças de grandes marcas a 10 centavos por uma peça. Então existe ali uma exploração muito grande nesse mercado. É um capitalismo. É um capitalismo, mas... E não sou contra o capitalismo. O capitalismo é necessário ser consciente para transformar a vida das pessoas. Porque ter recurso, ter estrutura, ter dinheiro é o que vai ajudar as pessoas a terem a condição de escolha. Eu fui acostumado a viver do básico. A minha casa era básica, a moradia era básica, era tudo pouco. Onde farinha pouco, né? Aquela coisa assim, quando come um, come dois, come três. Isso aí. Minha farinha alimentar. Pouco, meu pirão primeiro. Exato, que cria uma situação de disputa. A gente não quer, nós podemos compartilhar e criar uma nova versão. Então, é necessário que as empresas estejam mais conscientes do seu papel. Você falou do exemplo aqui, por exemplo, das costureiras que são, de alguma forma, exploradas por essas grandes marcas. Você pega também o ramo de alimentação. Nós temos, por exemplo, lá Mãos de Maria, que são restaurantes de mulheres de favela que fazem bistrôs, cafés, e elas produzem e vendem buffets. Mas quando você olha para os grandes restaurantes, quem são as pessoas, as cozinheiras dos restaurantes mais chiques que estão por aí? Você vai ver se tem aquelas pessoas da favela que estão lá trabalhando, que estão produzindo aquela comida. Mas você acha que é a mesma coisa quando o brasileiro sai daqui, dependente se ele veio da comunidade ou se ele é da classe média? Quando ele vai, por exemplo, para tentar a vida nos Estados Unidos ou em outros países da Europa, ou na Europa, Estados Unidos, enfim... Quando ele vai para fora, ele geralmente vai trabalhar nesses empregos que algumas pessoas até chamam lá, preconceituosamente, de subemprego, né? Sim. Você vê muito na cozinha de qualquer restaurante nos Estados Unidos, você vê muito mexicano na cozinha. Você vê brasileiro também como garçom. Você acha que lá todo mundo tá igual? Não, eu estive nos Estados Unidos já umas 4 vezes e descobri que o Brasil é a favela dos Estados Unidos. E como é que você muda o mindset, a mentalidade dessas pessoas? Eu acho que o primeiro mindset que a gente tem pregado muito é assim, não vamos procurar culpados, mas também não vamos eleger heróis. Primeiro, para não procurar culpados, porque nessa briga e disputa para encontrar culpados, você fica nessa situação sempre. Imagina um menino de 14 anos, no meio da favela de Paraisópolis, quantas pessoas diziam que tinha que ser contra a Globo, o governo, o Papa, todo mundo falava, você tem que ser contra alguém.
e eu queria só ser a favor de alguma coisa boa. Mas ao longo desse período, por vezes, eu elegi heróis. E eu elegi heróis para colocar a culpa neles sobre os meus problemas. Então, meu primeiro processo de mudança foi me eleger herói de mim mesmo. Então, CEO de mim mesmo. Você tem que ser seu fã. É um caminho. Mas ele é muito desafiador quando a gente sofre diariamente uma série de pressão da fome, da violência, da necessidade. Nós somos expostos a tudo isso com muito mais força. Pensar de que eu posso sair sem ter um exemplo concreto, sem ter visto outros iguais a mim. Mas o maior exemplo é você. Agora é um processo. Nós precisamos construir mais exemplos, mais pessoas. Que eu possa olhar para mim, quem são as grandes, quem são os negros no Brasil que estão empreendendo de sucesso? Quantos CEOs negros existem no Brasil? Então, eu acho que o que a gente precisa é educação. Exato. Eu não sei se os políticos querem que o nosso povo tenha educação. Talvez, se as pessoas tiverem mais educação, elas vão pensar mais e vão saber em quem votar. Talvez alguns políticos querem que as pessoas tenham uma certa ignorância, né, para não pensar muito, né, apertar apenas o botão e votar, não vão pesquisar sobre o candidato, sobre a história dele. Você é um cara que, com certeza, se candidatasse a político, teria o voto de muita gente. Que Deus não me permita. Mas é o caminho. Se eu for um dia... É o caminho. É difícil, Agora, se você fosse obrigado a escolher entre ter muito dinheiro ou muito poder, o que é que você escolheria e por quê? Eu acredito que eu teria muito poder. O poder, ele pode te ajudar a não só ter dinheiro, mas para fazer as mudanças necessárias que precisam, né? Se você tem poder para fazer as transformações e tomar as decisões, eu acredito que dentro da minha missão eu vou conseguir ajudar muito mais pessoas. O poder de poder decidir para onde vai os orçamentos, que caminho o Brasil pode seguir, em que área, que período, investir mais em educação. Eu acredito que ter poder vai me ajudar mais. O que é que mexe mais com o ego de um ser humano? O poder ou o dinheiro? O dinheiro. Porque o dinheiro, ele te dá a sensação de que você pode tudo. E de, inclusive, comprar o poder. Mas se você tem poder e tem uma cabeça boa, tem uma missão bem clara na sua mente, você ultrapassa esse tipo de desafio. Mesmo eu num território de favela, nas condições, a gente vira e mexe, tem propostas que são de investidores anjos, de situações que nos colocam numa condição de violência. Então, tendo o poder de decidir, você escolhe o lado do bem. Então, eu tive ao longo da minha jornada que fazer muitas escolhas. Eu recebi todas as propostas possíveis para ser um cara violento hoje. Quais propostas? Você pode citá-las? De ir pra droga, pra parte da violência, pro crime. Essas propostas todas estão aí disponíveis. Para um menino abandonado, sem pai, sem mãe, parecia muito bom poder estar no topo do poder. Aquilo ali era um poder. Porque você tinha acesso a um pouco de tudo ali. Você tinha uma família sendo construída. Por vezes, muitas pessoas só querem ter uma família. Só que eu queria ter uma família boa. Eu queria poder ter uma família e que, se minha mãe estivesse viva, ela pudesse ter orgulho de mim. Então é também para honrar minha mãe. Ela com certeza está tendo. Então foi nesse caminho. Então o dinheiro faz isso, corrompe. Né? O dinheiro vai corrompendo as pessoas. Mas se você tem pessoas focadas, entendendo eu só acho que a missão... O poder talvez seja mais importante que o dinheiro nesse aspecto que, por exemplo, o dinheiro não compraria uma reunião agora com o presidente dos Estados Unidos, né, com o maior chefe da nação, não compraria um jantar na Inglaterra com o Ray Charles. Agora ele não pode, ele tá lá repousando. Acho que o poder traz dinheiro, mas eu acho que o dinheiro não compra poder. Tem muita gente que tem poder e você não consegue comprar uma pessoa com dinheiro ou o poder dela. Eu acredito que sim. Consegue manipular, talvez. Eu acredito que compra, porque quando você olha para o cenário político no Brasil, por exemplo, você pega na cidade de São Paulo. Quem manda na cidade de São Paulo? Você tem um prefeito, 55 vereadores, aí você tem os secretários, é um grupo de pessoas que comanda e que decide aquela situação. O poder. Aquela situação, sim. Para os caras assumirem, por exemplo, papéis de destaque como esse, você pega o processo eleitoral altamente desafiador, em que muita gente compra o voto. As eleições no Brasil são com compra de votos, em que você vai nas pessoas mais ignorantes, mais humildes, você oferece a dentadura, a telha, a cesta básica, e as pessoas votam
Mas E é aí que o eu te cara falei assume o poder. da ignorância com a necessidade. Exato. Por isso que talvez esses políticos não querem educação. Do Sim. jeito que a gente gostaria que eles tivessem. Exato, Porque fica mais fácil ter voto exato. trocando, como você falou, por telha, por Sim, dentro é o que acontece há muitos cadeira anos. de roda, enfim. Agora um desafio para você, Gilson. Nosso papo tá muito sério, mas tá agregador. Espero que você esteja gostando aí, que está nos vendo e nos ouvindo. Um desafio para você. Tente me vender a ideia de abrir uma filial da PJ Group em Paraisópolis. Nós temos os resorts, os bancos e o agro, né? Nós temos esses 3 braços na nossa holding, que fica aqui no prédio da Baleia, na Faria Lima. Você conhece ali? Sim, conheço. Fica lá a nossa empresa, PJ Group. Por que seria um bom negócio e quais as vantagens você abrir uma filial da PJ Group lá em Paraisópolis? Eu acredito que abrir uma filial da PJ Group é aproximar o seu cliente para mais perto da empresa. Você tem nas favelas, por exemplo, milhões de pessoas desbancarizadas que não conseguem abrir uma conta e ainda guardam dinheiro no colchão. Esse cara, se estabelecer um processo de confiança, vai poder ser bancarizado, ter acesso a crédito, a produto, uma série de serviços bem pertinho de casa, vai gerar empregos e oportunidades. Para além disso, você tem na favela também, na parte agro, pessoas que se alimentam, que querem comer bem, querem comer melhor e por vezes estão passando dificuldades. Então, se você cria ali uma condição de uma boa alimentação mais barata, no volume você pode ganhar muito, muito dinheiro. Então, quando você olha também para a questão do lazer, todo mundo quer ter lazer, né? Você vê a pessoa da favela geralmente junta o dinheiro o ano inteiro para ir em junho no São João, participar de uma festa ou em dezembro. Imagina se a gente pudesse organizar esse ecossistema, as pessoas puderem viajar mais, passear mais, organizar mais. Então, a PJ Group não estando atuando, a JP Group não estando... PJ Group. PJ Group. PJ Group, Tomei um susto. PJ Group não estando atuando Tava indo na bem, favela... mas só trocar essa letra aí é uma coisa porque tem que memorizar a empresa. E aí, não estando na favela, perde a oportunidade de ganhar bastante dinheiro. Por exemplo, se eu abrisse um banco lá, não vai concorrer com o teu G10 Bank? Vai concorrer, mas nós acreditamos que cada vez mais que abrir mais oportunidades para o morador empreender, isso não é competição. Isso é uma forma de desenvolvimento rápido e se todo mundo se desenvolve, mais dinheiro circula nos 2 bancos. Quantos correntistas você me garantiria se eu abrisse o PJ Bank lá em Paraisópolis? Nós temos a oportunidade de ter 100 mil pessoas podendo ter conta ali, em uma média... eu tenho só 12 mil crianças em Paraisópolis, né? Então, a grande parte já são adultos e podem ter contas. Será que daria dinheiro para mim? Porque a maioria ia colocar na poupança e é um bom negócio, porque aí poupança paga 0,50, né? Eu coloco para render lá fora, vou ganhar uns 4, 5, vale a pena. Você pode surpreender, muita gente faz consórcio, porque por vezes não tem muito crédito. Pra gente que mas consórcio com volume dá bastante dinheiro. Mas o banco ganha nisso, né? Ganha sim. Porque a pessoa coloca lá 50 mil na poupança, eu pago 0,50, coloco o dinheiro para render para ganhar 4, 5, 6. Talvez esse seja o desafio, tá todo mundo olhando pro dinheirão e esquecendo esse dinheirinho. Só que esse dinheirinho junto são 200 bilhões de reais. Sendo esquecidos no colchão. Não, então mas nós estamos isso tirando esse dinheiro e ajudando a ativar a em economia. todas as comunidades do Brasil. Tô falando de Paraisópolis. Mas Paraisópolis é uma das 10 maiores. Circula quase R$1 bilhão em Paraisópolis. Quase 1 milhão? R$1 bilhão de reais por ano circula em Paraisópolis. É um negócio a se pensar, então, viu? Dá pra fazer bastante coisa. Dona Sônia. Diga, doutor. Coloca na pauta aí que depois, independente da entrevista aqui com o Gilson, se ele vai ficar ou não nessa cadeira de CEO, eu quero marcar uma reunião com ele para conhecer mais ali o pessoal de Paraisópolis, tá bom? Tá ok, doutor. Obrigado, querida, minha secretária. Eu acho que você vai se surpreender se você visitar Paraisópolis. Com certeza. Agora é hora de uma dinâmica de emprego especialmente enviada pelo meu time de vidas, o vulgo RH. Gilson, uma curiosidade que eu tenho aqui com todos os nossos entrevistados que vêm ao Festa da Firma Podcast. Como é que você chama o RH da G10 Favelas? LinkedIn da favela. LinkedIn da favela? Porque... LinkedIn da favela. É o LinkedIn da favela. Porque todo mundo fala que quer ter uma empresa mais diversa e diz que não encontra pessoas como eu para contratar. Aí nós dizemos, você está procurando um lugar errado. Aí o LinkedIn da favela, que é o emprego a comunidades. Muito bem, mas vamos para a dinâmica agora. Tua memória é boa? Acho que sim. Então, preste atenção. Eu e você precisamos montar uma horta no rooftop da nossa sede no prédio da Baleia, na Faria Lima. Tá? Você falou que lá você chama laje. Sim. E a gente chama como? Rooftop. Isso, você que falou. Tá? Atenção, pessoal. E é verdade. E só temos um charuto cubano, memoriza isso que é importante. Uma cidra, canos de PVC e a Chanel,
que é a cachorrinha da minha filha mais nova, Dudinha. Agora, muita atenção para as perguntas. Primeira pergunta. Gilson, é vantajoso para nós desmancharmos o charuto cubano e plantarmos folhas para produzirmos charutos brasileiros? Eu acredito que nós podemos estimular mais a cultura do Brasil. O Brasil, com certeza, pode produzir charutos tão bons quanto os cubanos se a gente criar uma boa cultura. O que é pior, Gilson? Beber a cidra ou tacar a garrafa daqui do rooftop para ver quantos Faria Limes eu acerto? Eu acho que os dois são ruins. Ah, Faria Lime de colete azul, aquele puffer lá, sabe? Um coletinho vale Sim. 10 pontos. Coletinho vermelho, 30 pontos. O que você acha desse jogo? Eu acho desafiador, perigoso. Perigoso. Os dois são perigosos. Eu prefiro não fazer nenhum dos dois. Eu sou povo- mais moderado. Você é mais moderado. Sou mais moderado. Não quero ser contra ninguém. Não quero brigar com ninguém. Eu sou da paz. Você, inclusive, nasceu na Bahia, mais É, calmo. sou da Bahia, né? Fala sou muito de São bem, Salvador. mais articulado. Eu falo mais assim, expansivo, né? Até parece que eu sou descendente de italiano, porque o povo italiano fala muito assim, mas eu sou descendente Português de geralmente é bravo, né? bravo, eu tive lá em Portugal. Meu avô era muito bravo, né? Agora, se o couve e a alface da horta vingar, eu posso parar de pagar o benefício do Vale-Refeição para os meus funcionários, sim ou não? Eu acho que podia ser uma boa alternativa dar uma cesta de orgânicos para os trabalhadores, né? Nós iríamos estimular o agro, o Brasil ia crescer a produção e ia ganhar mais dinheiro. Se plantarmos as hortaliças dos canos de PVC, não vai destoar com a decoração de mármore Carrara da minha empresa, Gilson? Se você pintar direitinho, fazer uma boa decoração, hoje em dia tá na moda. É chique. É chique, né? Vou falar em chique. Se a minha cachorrinha, quer dizer, minha não, cachorrinha da minha filha Dudinha, a Chanel, fizer suas necessidades na horta, como você daria uma bronca para adestrá-la melhor? Chanel. não sei se ela Eu acho que a bronca tem que ser pra dona de Chanel, que não educou ela direito. Você chegaria com essa calmaria ou você seria mais ríspido? Faz de conta que eu tô lá fazendo xixi. Eu ia falar com a dona, falar dona ou dono. Pega, leva essa merda daqui. Mas é uma criança de 7 anos, é minha filha. Ué, não é a cachorra? Não, você tem que falar com a minha filha ou com a cachorra. Ah, vai com a filha. Mas a filha tem uma criança, você tem que falar com a cachorra. Se eu não tô lá perto, você Tem que fala falar com o responsável. A culpa não é da criança também. Então, mas como é que você falaria pra cachorro? Você conversa com o animal? Já conversei bastante. É mesmo? Que Oh. língua? A língua animal. É mesmo? Eu sou bilíngue. É mesmo? Eu falo português e mudez. Ah, mudez, né? Isso aí pra quem acompanhou comigo a entrevista vai saber. Né? Muito bem. Agora, simule a bronca como se eu fosse a cachorrinha. Vamos ver se você sabe dar uma bronca. Tô lá, imagina que tô lá. Imagina que é seu. Você comprou lá, fez aquela decoração. Eu vou lá e... Vai falar, sai, Chanel. Você não é bom de dar broncas, não. Pelo menos aqui. Você... Depende do dia. Depende do dia. Depende Você é do bravo? dia. Às vezes. Que mês você nasceu? Eu sou canceriano, nasci em julho. Sou bonzinho, sou cuidador e tal, mas eu tenho meus dias também. Eu sou leonino. Depende da lua. Gilson, se a PJ Group fosse uma imensa horta, como você implementaria negócios no agro, finanças e turismo para manter os meus bolsos cheios de dinheiro? Eu faria as 3 frentes numa só. Nós criaríamos fazendas urbanas, onde as pessoas teriam ali espaços de lazer, com praças, com espaços, e daria para colocar inclusive espaços para vender, porque as pessoas vão ir lá para visitar essa horta, ver essa beleza e poder consumir os produtos ali. O mini CEAGESP. Eu acredito, só que uma coisa mais chique, mais bonita. Mais Já chique pensou que o isso? CEAGESP. Lá... o CEAGESP é uma grande produção, é muito volume, né? Então eu acredito que dá pra fazer coisas menores trabalhando as 3 frentes. Mas e finanças aí, turismo. para entrar aqueles caminhões lá na comunidade? Tudo seria lá. Tudo na vida dá para se fazer. Tá. Então, a gente está sempre olhando para a solução. Então, E não para o existem problema. outras alternativas, como canos, como baldes, como pequenos espaços. Então, você vai estruturando à medida do que você tem. Porque essa coisa de falar que não dá, já se passaram centenas de anos e as favelas continuam crescendo e as pessoas dizem que não dá para fazer. Nós estamos provando que dá para fazer lá. Agora eu quero que você me diga uma coisa. Quem será Gilson Rodrigues daqui a 10 anos? Gilson Rodrigues vai continuar sendo um brasileiro incansável, com vontade de transformar a sua vida, de virar gente, de ser um orgulho para muda e de poder ajudar mais pessoas a não se colocar numa posição de coitadinho, nem de violência, pelo bairro, pela condição de vida que nasceu ou que está.
de se reconstruir, de criar um novo olhar a partir do que antes diziam que era improvável, que agora essas pessoas se tornem inevitáveis. Eu não sei em quanto tempo a gente vai chegar, esses tantos Gilsons que estão aí, mas nós vamos chegar. E como estará o G10 e as favelas do Brasil daqui a 10 anos? Eu acredito que o G10 vai estar numa condição de transformação das favelas num bairro, as favelas recebendo muito mais infraestrutura, muito mais investimento, desenvolvendo os seus negócios e transformando de maneira autônoma as suas favelas em bairro, através do empreendedorismo e da educação. Gilson, o que é que ninguém sabe sobre o Gilson Rodrigues, esse homem de sucesso, e que vamos saber agora, aqui no Festa da Firma Podcast? Gilson, ele é uma pessoa apaixonada, acho que as pessoas sabem disso, mas é um trabalhador incansável. 24 horas eu trabalho, eu vivo por isso, eu gosto disso, eu tenho 78 afilhados que foram frutos também de uma série de situações da qual eu passei, que a gente vai adotando e vai trazendo para esse mercado. Eu acho difícil as pessoas não saberem as coisas sobre mim. Eu não vou pensar um pouco mais sobre essa pergunta, se tem algo que as pessoas não saibam. Para terminar esta entrevista de emprego, por que o Gilson Rodrigues é a pessoa ideal para assumir a minha cadeira de CEO aqui na PJ Group? Por que eu devo te contratar? Eu acredito que o Gilson Rodrigues é mais apropriado porque eu conheço o Brasil e já convivi com os dois lados da moeda. Então eu vou conseguir entender melhor o seu cliente, percebendo um público daquilo que está faltando, mas também um público que já tem acesso a tudo e poder conectá-los de alguma forma. Eu não acredito num Brasil dividido, separado por muros invisíveis, onde existe um Alphaville e um Alfavela. Somos todos brasileiros. As favelas querem fazer parte da solução e não do problema. E à medida em que a gente se conectar, se conhecer e aproximar esses dois públicos, a gente vai fazer o Brasil, de fato, a potência que ele é. Durante muito tempo, provavelmente, o seu avô deve ter ouvido que o Brasil era o país do futuro quando ele veio para cá. As pessoas continuam falando sobre isso e esse futuro não chega. E por vezes as pessoas vêm e falam assim, a favela é o futuro. Eu falo, não, nós somos o presente. Porque eu não quero esperar daqui 50 anos. Eu não quero poder viver com os meus netos, eu quero viver agora. Diziam isso para mim com 14 anos. Vamos trabalhar, vamos lutar, vamos brigar para ser contra alguma coisa, porque daqui 50 anos eu teria um resultado. E eu falava, não, eu quero viver agora, o presente. O que eu posso fazer agora, hoje, para mudar a minha realidade, para mudar a realidade de alguém. Então, todo mundo pode fazer alguma coisa hoje. E eu acho que a melhor forma de fazer hoje é não sendo contra, é aproximando, é trazendo e despertando confiança para a transformação de fato do Brasil pelo exemplo. Se você não pode dar o exemplo, você não está fazendo. Então, tem muita gente hoje falando na internet, tem muita gente falando nas redes sociais, mas é necessário a gente mostrar um pouco mais, chegar mais de perto, ter mais essa coisa da proximidade, ela é fundamental. Gilson, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista, pela sua inteligência. Assim terminamos o nosso Festa da Firma Podcast. Muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência, de estar sempre conosco aqui, sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Pode deixar aí o seu comentário, por gentileza. Não esquece de nos seguir aí no YouTube, Festa da Firma Podcast. Nos siga também nas nossas redes sociais, aí no TikTok, no Instagram e também você que nos ouve em todas as plataformas digitais de áudio. Muitíssimo obrigado. Até a próxima, pessoal. Um forte abraço do PJ Neto e todos do Festa da Firma Podcast.